Queridos, então nessa noite nós vamos continuar a lição que o pastor Cristiano iniciou pela manhã. E eu vou estar orando, porque é uma responsabilidade muito grande de quem vem depois, continuar a quem fez muito bem feito, né? Então vamos estar nos colocando diante do Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, esta é a Tua palavra, meu Deus, que o Espírito Santo nos ensine através deste mandamento, das lições, meu Deus, que nós estamos tendo desde a semana passada, que está continuando hoje. Meu Deus, hoje pela manhã o Senhor começou, o Senhor usou poderosamente o Teu Filho, o meu irmão em Cristo, o pastor Cristiano. Meu Deus, minha oração é que o mesmo Espírito que o usou, que o inspirou, que o deu sabedoria, que o conduziu, faça o mesmo comigo. Senhor, eu estou inteiramente à disposição do Senhor. Meu Deus, eu me coloco inteiramente para que o Espírito Santo tome a minha mente, use a minha boca, põe palavras, e que haja, Senhor, em nossa mente uma receptividade, e que o Espírito de ensino possa estar operando, agindo em nossos corações, para que nós possamos viver uma vida abençoada, que é isso que o Senhor tem proposto para a nossa igreja, durante essa semana, através dessa série de mensagens. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vamos ler Malaquias 3, versículos de 8 a 10. Eu sei que em alguns lugares, na maioria dos cristãos, quando se menciona essa passagem da Bíblia, às vezes as pessoas já menem a cabeça, já ficam imaginando, já sei o que vai falar, e às vezes é uma certa resistência, às vezes é uma certa coração, a mente não fica muito receptiva. Mas eu quero pedir a você que está aqui, e você que está nos acompanhando nessa noite, não feche o seu coração, deixe de lado qualquer ideia que você tenha, qualquer ensinamento que você tenha a respeito desse assunto, porque o Senhor sempre tem algo a nos ensinar, e nós temos sempre algo a aprender com o Senhor e com a sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Malaquias 3, do versículo 8 ao 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Glória a Deus. Queridos, na cultura cristã está saturada de falsos ensinamentos sobre o significado de ser abençoado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos realmente viver uma vida abençoada? Nessa série, o Senhor vai nos ajudar a compreender onde começa a bênção, onde está a real fonte de uma vida abençoada e qual é a origem dela. Se vamos à origem certa e de lá partimos, então nossa rota estará correta e os resultados serão os que Deus planejou para nós. Lembre-se que você é uma pessoa abençoada por Deus. Isso não sou eu que estou dizendo por simples palavras. É a Bíblia quem diz em Efésios
1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele diz que Ele nos abençoou com toda a bênção nas regiões celestiais. Isso está dizendo que Ele já liberou, que a bênção já foi liberada. E talvez alguém me pergunta: e por que eu ainda não a possei? Não sei, mas talvez nessa noite Deus vai responder isso para você. Ah, mas pastor, mas eu já tomei posse, eu sou abençoado. Eu quero dizer, Deus tem mais. Deus diz que derramará uma bênção que não tem onde guardá-la. Eu gosto dessa versão num determinado trecho e de outra versão em outro trecho. Em outra tradução, melhor dizendo. Na outra tradução mais antiga diz trazer, então está no imperativo o verbo. Trazei os dízimos. Ou seja, Deus está ordenando. Deus não está dizendo se você quiser, se você desejar, quando você puder. Aliás, eu estou repetindo as palavras do pastor Cristiano, né? Posso, Cristiano? Joia, né? O Senhor diz que abriria as comportas. Aqui já não fala mais as janelas, como é na tradução mais antiga. As comportas, quando nós pensamos em comporta, nós entendemos de um açude. Começa a pensar aí na sua mente. Eu imagino todas as vezes que eu vinha de Aracaju de ônibus, quando a situação não permitia, quando o pobre não podia andar de avião, então nós vinhamos de ônibus. E todas as vezes que eu passava em Rio Preto, eu passava com medo que acima eu via um açude de águas escuras, um açude enorme. Eu imaginava, meu Deus, se esse açude romper, vai acabar com metade de São José do Rio Preto. Mas e por que isso não acontece? Porque todas as vezes que há uma sobrecarga de água, existem chamadas comportas que são abertas para que a água escoe, para que a água vai-se e tire o peso para que não rompa com o açude ou a barragem. E aqui Deus está dizendo que derramará bênção tal que abrirá as comportas dos céus. Mas lembre-se que o tema é a prova. E quando nós pensamos em prova, nós lembramos de duas situações. A primeira é muito comum no meio pentecostal, quando um cristão está passando por luta, por dificuldade: irmão, eu estou na prova, irmão, eu estou numa prova, eu estou passando por prova. E a outra é, todo mundo que já estudou e que estuda entende muito, e professor entende muito bem de prova. Aliás, tem alunos que, quando fala em prova, já começa a tremer na base, já começa a evitar, principalmente aqueles que não fizeram o dever de casa, não prestaram atenção no que foi ensinado. Mas aqueles que prestam atenção, aqueles que dedicam no estudo, aqueles que absorvem o que o professor ensina, não tem nenhum problema com a prova. Então, hoje o tema é a prova. Interessante que nas cópias, que muitas vezes nós chamamos de originais, que os originais não existem mais, existem as cópias das cópias. A palavra dízima é bachan, que quer dizer testar, examinar. E no grego é dokimazo, que quer dizer provar com a expectativa de aprovar. Isso quer dizer então que Deus nos coloca à prova em relação à nossa fidelidade da entrega dos dízimos, com a expectativa no coração de que nós sejamos aprovados. E como eu sei, pastor, que eu estou sendo aprovado? Quando nós vemos o resultado na nossa vida. E quando eu digo resultado, eu digo em todas as áreas. Mas aqui está falando em uma área específica. Aqui está falando na área financeira. Certo? Que está falando na área da fidelidade. Deus quer que nós entendamos que a bênção na vida financeira, a prosperidade, como queira, na vida financeira, depende da nossa fidelidade para com Deus e como nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Uma das maiores provas é a nossa relação com o dinheiro. Isso é sobre o dízimo que às vezes há uma dificuldade enorme. Há um texto completo sobre este assunto, o que nós lemos em Malaquias. São princípios tão importantes.
e nós nos deteremos em alguns deles, para que nós tenhamos uma vida abençoada, ou para que nós vivamos uma vida abençoada. Me entenderam, sim ou não? Glória a Deus. Então, prossigamos. Preste bem atenção nessa frase. Você nunca conseguirá dar o dízimo até você começar a dar. Você nunca conseguirá dar o dízimo até que você comece a dar. Ou seja, tem que dar o primeiro passo, tem que romper a primeira barreira, tem que abrir a primeira porta. Queridos, alguém já disse essa frase, eu quero rejeitar ela na vida de vocês, de todos que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Alguém já disse que a última a se converter do cristão é o bolso. Mas, queridos, isso não é na sua vida, isso não é na minha. Em nome de Jesus nós rejeitamos isso. Nós somos convertidos de coração, de bolso e de tudo que nós possuímos, já que tudo que nós possuímos pertence ao Senhor. Foi o Senhor quem nos deu. Aí a pergunta é: o que é o dízimo? O que é o dízimo? Primeiramente, prosseguindo, o dízimo é gratidão. Mas gratidão, pastor? Aonde está a gratidão no dízimo? Vejamos, no Salmo 116, Davi faz uma pergunta para si mesmo. Ele diz: que darei ao Senhor? Como posso retribuir ao Senhor todas a sua bondade para comigo? E outra tradução diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Que darei? Ele está dizendo: eu não tenho como retribuir, eu não tenho como dar, eu não tenho o que dar, já que tudo que eu tenho pertence ao Senhor, já que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Mas uma vez que o Senhor me deu e o Senhor me dá, é meu dever, e deve ser, antes de um dever, deve ser um prazer, também servir ao Senhor, devolver ao Senhor o que é dele. Aliás, existem alguns conceitos sobre dízimo. Alguns falam de dar, outros falam de pagar. Eu prefiro usar o termo devolver. Eu estou devolvendo aquilo que pertence a Deus. Eu estou devolvendo a Deus o que é de Deus. Deus me dá 100%. E eu estou devolvendo apenas 10% do 100% que Ele me deu, que é dele. Porque se eu uso o termo dar, isso significa que eu não tenho a obrigação, eu não tenho o dever. Observa que em nenhum lugar da Bíblia o dízimo veio como uma questão voluntária. A Bíblia veio como um imperativo, um ensino, uma orientação categórica para que a pessoa dê, para que a pessoa devolva. Pastor, eu tenho feito isso, graças a Deus. Então o dízimo é gratidão. Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo para o Senhor o quanto nós somos gratos ao Senhor. Deus, eu sou grato pelo emprego que eu tenho. Deus, eu sou grato pelo negócio que eu tenho. Deus, eu sou grato pelos trabalhos que eu pego. Você que é trabalhador autônomo, trabalhadora autônoma, você que presta serviço, seja lá em que área for da vida, você deve ser grato a Deus como eu sou grato a Deus. Por Deus abrir as portas, Deus nos dá esse trabalho. Então eu sou grato a Deus pelo trabalho que é desse trabalho, é do negócio que eu tenho, é do negócio que você tem, é do seu trabalho que você tira o seu sustento, que você supre a sua família nas suas necessidades. Isto é gratidão, e uma demonstração de gratidão é retribuindo, é dando, devolvendo a Deus o que é de Deus. Aí nos faz lembrar aquela frase que o Senhor disse, eu esqueci que a câmera está fixa. Quando Jesus foi tentado, levaram a Jesus uma moeda, e disse assim: é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus disse: hipócrita, me dê essa moeda. De quem a inflige, quem é a imagem nesta moeda? Responderam: de César. Jesus: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, queridos, quando o nosso imposto é descontado, nós estamos dando a César, que é o Estado. Nós estamos dando ao Estado aquilo que é dever nosso como cidadão, e o Estado nos retribui como
com serviço, com saúde, com educação, com investimento em infraestrutura. Então, é nós que movemos o Estado, nós que sustentamos o Estado. E o Estado tem autoridade dada por nós para gerir o que nós damos, para administrar, para promover bem-estar. Querido, quando nós devolvemos a Deus o que é de Deus, nós estamos investindo na obra de Deus, nós estamos investindo no reino de Deus. Queridos, alguém pode ouvir, os gurus da internet, mas Deus não ouve, Deus não precisa de dinheiro. É verdade, Deus não precisa de dinheiro para Ele mesmo. Mas acontece que nesse texto, aqui incluía grãos, aqui incluía animais. E para quem então levava? Para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor, para que houvesse na casa do Senhor. Queridos, este salão aqui custa dinheiro. Nós não estamos aqui de um favor de um político ou de um empresário que achou a igreja bonita, engraçou com alguma irmã da igreja e casou com alguma irmã da igreja, é muito rico e resolveu bancar o aluguel desse lugar. Amém que isso acontecesse, que alguém pelo menos, tem pessoas que não banca tudo, mas dá mais proporcionalmente que talvez alguém que tivesse sobrando e bancasse tudo. Isso é outra história. Então, queridos, Deus sempre foi a provisão e a prosperidade de Israel. Ele esperava que o seu povo fosse obediente e compreendesse que o dízimo era a forma de reconhecer o seu cuidado e um lembrete de que seu favor se estenderia a gerações. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele pode fazer que a nossa vida financeira tenha propósito eterno. Deixe um legado, expanda seu reino e nos proporcione alegria e conquista. Alegria e conquista. Então, o dízimo é gratidão. Como eu sou agradecido ao Senhor. E quando nós nós devolvemos ou damos por gratidão, nós não damos pesaroso, nós não damos assim, meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Mas eu devo mesmo fazer isso? Não, é a satisfação. Aliás, nós já temos na nossa mente, já existe no nosso HD, de que quando nós recebemos, X é nosso para as nossas despesas pessoais, para as nossas despesas do lares, e Y é do Senhor. Y é do Senhor. Isto é gratidão. Mas, pastor, e as pessoas que não entendem assim, o que fazer, o que pensar, como enquadrar? Ora, qual é o contrário de gratidão? Qual o antônimo de gratidão? Ingratidão. A ingratidão é um tipo de amnésia, ou seja, é como se a pessoa esquece. A pessoa esquece da bondade que alguém fez para com ela. Você sabe, existem pessoas que às vezes você ajuda ela 3, 4 vezes. Se na quinta você não pode ajudar, ela já se afasta de você, já começa a falar de você, ela já se comporta diferente com você, porque na quinta vez você não pôde ou você não quis também. Você não é obrigado a ajudar todas as vezes que ela precisa ou que ela quer. Mas ela se esquece de 4 vezes que você ajudou, que você abençoou. Isto é ingratidão. Existem pessoas que são ingratas para com Deus. Existem pessoas que esquecem as bênçãos, favor de Deus. Tem pessoas que buscam o Senhor em busca de uma cura, de um milagre, de uma abertura de porta de trabalho. Quando consegue, some da igreja. Só foi buscar a bênção. E aí é onde as pessoas se enganam, porque eu prefiro ter o abençoador do que a bênção. Porque se eu tenho abençoador, todos os momentos que eu passar por aperto, eu tenho a quem recorrer. Mas se eu corro atrás da bênção, a bênção um dia acaba, mas o abençoador não. Então, o que gastamos em piedade, em caridade, não é tributo a um tirano, mas é resposta de gratidão, diz James Denner. O seu dízimo é gratidão. Em segundo lugar, o dízimo é proteção.
Deus protege suas finanças da inflação, que às vezes nós podemos entender quando Jesus fala que quem investe no reino dos céus, quando coloca tesouro no reino dos céus, a traça não corrói. Então essa traça das finanças é a inflação. Deus protege da agiotagem, Deus protege dos juros altos dos empréstimos, de você cair na tentação, no laço para pagar uma dívida, tem que tomar emprestado de outra financeira, e aí você está sempre devendo a alguém. Deus protege isso. Deus protege da ferrugem que corrói. Jesus diz que no reino dos céus, lá ladrão não escava, traça não corrói, e nem a ferrugem come. Veja o que o Senhor diz em Malaquias 3:11: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. O dízimo quebra a maldição e repreende o devorador. Queridos, essa figura do devorador, é claro que o termo devorador às vezes é muito usado como um demônio, mas é um espírito, é um demônio que age, é um espírito que age na vida financeira das pessoas. Mas esse devorador muitas vezes pode ser planos econômicos, que muitas vezes, quem lembra da mudança de governo de Sarney para Fernando Collor de Mello? Havia uma expectativa muito grande do povo, porque a inflação estava comendo dinheiro. Você comprava 1 quilo de arroz de manhã, se fosse à tarde não era mais o mesmo preço. Se você contraísse uma dívida, imagina assim, sexta-feira, e você fosse pagar na segunda, você tinha que pagar uma soma enorme por causa da inflação. E aí os ricos, o que é que faziam? Os ricos investiam numa aplicação chamada Overnight. Overnight era um grande investimento, e aí se criou uma especulação, e os ricos estavam ficando mais ricos, os pobres mais pobres, e os miseráveis não tinha nada abaixo da miséria, né? Se tivesse, estaria abaixo da miséria. Mas queridos, aí então veio o plano Collor, e o plano Collor era uma solução para o devorador, que era chamado a especulação financeira, mas veio como devorador. Por quê? Porque prendeu o dinheiro de todo mundo. Teve pessoas que cometeram até suicídio, teve pessoas que ficaram desesperadas, tiveram pessoas que perderam tudo com aquele plano Collor. Tem pessoas até alguns anos atrás estavam recebendo desse plano. Então Deus é a única autoridade que Deus não dá ao crente. Deus não diz: lhe darei você autoridade. Deus não dá. É a única autoridade que o pastor não tem. Eu não tenho autoridade para repreender o devorador. Eu tenho autoridade para repreender o demônio, se alguém está endemoniado, ou qualquer outra situação. Mas eu disse: por vossa causa repreenderei o devorador. Deus está dizendo: essa é uma autoridade minha. E por que isso? Porque nós estamos na prova. Deus repreende o devorador a partir do momento em que as nossas finanças são protegidas pela nossa fidelidade a Deus. Então, por causa da nossa fidelidade, por causa que nós entregamos, porque nós devolvemos, porque nós damos, então Deus, com uma medida protetiva, Deus repreende. Deus não permite que planos econômicos, Deus não permite que sejamos viciados. Quantas pessoas gastam tudo nos vícios? Queridos, eu sou nordestino, eu cresci na roça. Até os 12 anos eu morei na roça. Aqui acho que chama sítio, lá é roça mesmo, é essa linguagem meio grotesca. Queridos, eu conheci pais de família que trabalhavam a semana toda, um trabalho cansativo, duro, e quando recebia o dinheiro na sexta-feira, no final do dia, e sábado ia para a feira fazer compra. Alguns que tinham vício entravam no boteco, começavam a beber, gastava todo o dinheiro e voltava para casa sem nada, e a família passava fome. Isso era um devorador na vida daquele homem. Mas graças a Deus que nenhum de nós que somos crentes em Jesus, que somos fiéis a Deus, nós não jogamos nosso dinheiro fora em vícios. Graças a Deus nós fomos libertos dos vícios. E quem não foi nessa noite será, em nome de Jesus.
Aqui ninguém será a boca do diabo para estar fumando o cachimbo dele, nem bebendo as drogas que ele tem aí para poder destruir a nossa saúde. Assim que você começar a dar, algo de bom sempre vai acontecer. Não é exatamente o que muitas vezes vemos na vida de cristãos. O padrão do céu não é a escassez, e sim a abundância. Quando você entrega o dízimo, você consagra o restante a Deus, e com isso você ganha sabedoria financeira, você sabe administrar o seu dinheiro, você sabe em que você vai gastar, você planeja, você diz, olha, eu tenho esse compromisso X, eu gasto X de mercado, eu tenho Y para pagar, sei lá, de compra de cartão, ou qualquer coisa, eu tenho água, eu tenho luz, mas eu tenho esses 10% aqui, é do Senhor. Ou seja, nós aprendemos a administrar, nós ganhamos sabedoria para administrar os recursos, aquilo que ganhamos. Você vê seu dinheiro render. E aqui eu quero contar uma experiência minha. Queridos, quando eu fui para Jocum no ano de 1998, para ser obreiro de Jocum em Aracaju, apenas a igreja que eu era membro era minha parceira, era o meu sustento. A igreja me ajudava financeiramente com R$200. Pastor, que quantia enorme. Era bênção sim, mas deixa eu contar, você vai entender. R$200. Eu pedi à tesoureira que quando ela fosse depositar o dinheiro, ela já tirasse o dízimo, ou seja, já recebia 180, certo? Porque eu entendia que se a igreja me abençoava, o meu dízimo ia ser devolvido na igreja que me abençoava. Eu entendia isso, certo? Pagava a missão 150, eu ficava com quanto? Com quanto? R$30. R$30 para os gastos pessoais, para os gastos de higiene. Significa que eu ficava o tempo todo duro para outras coisas. Dificilmente eu comia um lanche. Isso passou alguns meses. Eu ia para o centro de Aracaju, porque a base de Jocum nessa época era na zona oeste, e ficava bem próximo do centro de Aracaju, então dava para ir andando. Era mais ou menos uns 15 minutos de caminhada, 10 a 15 minutos. Aí chegou um dia, eu falei com Deus. Eu digo, Senhor, eu estou há 6 meses aqui. Meu Deus, meu dinheiro, graças ao Senhor, dá para eu usar um desodorantezinho de mercado, um perfumezinho de mercado, daqueles mais baratos possíveis, certo? Mas, meu Deus, meu tênis está tão gasto, que se ele conhece tanto esse caminho da base para o centro, que se eu tirar ele no centro, ele vai vir sozinho para a base. Deus, olha, eu preciso de um tênis, eu preciso disso, preciso daquilo. Queridos, essa oração foi num dia de quinta-feira. E toda segunda-feira era dia de folga para os missionários de Jocum Aracaju, na época. Aí na segunda-feira vai eu para o centro, né? E o banco oficial, eu não vou dizer aqui, eu não vou fazer propaganda, tinha o banco oficial dos missionários. Eu não vou, senão o pessoal da Caixa depois me dá uns cascudos, né? Está fazendo propaganda contra a gente. Então, resultados, foi só para descontrair. Aí vai eu cheio de fé, que missionário é perder de fé, vive pela fé. Aí quando eu passo o cartão, queridos, eu tomei um choque. Eu digo, será que eu estou vendo mesmo? Queridos, alguém, não sei onde, até hoje eu não sei, depositou uma quantia que deu para eu comprar um tênis, deu para eu comprar o que eu queria, ainda me sobrou dinheiro. Sabe o que é isso? Deus fez render. Deus fez render. E por que Deus fez render? Fidelidade. Eu podia muito bem cair na tentação, não, eu sou missionário, eu estou no campo trabalhando, eu não preciso. Querido, o dízimo é questão de fidelidade, de obediência. Não é questão se eu quero dar, se eu posso dar, eu devo dar, eu tenho que dar, porque Deus me manda.
Deus me pede, Deus ordena, mas eu não fazia isso contristado e nem 5 aqui, 5 depois, era aos poucos. Eu, para evitar ser tentado pelo espírito de Mamon, eu já pedi à tesoureira que fizesse o que eu acabei de falar antes. Então Deus faz render, queridos. Quantos, às vezes esse rendimento não é que você, às vezes nem sempre você recebe mais, às vezes você recebe mais, mas esse rendimento que aquilo que você recebe, Deus faz com que seja suficiente para suprir todas as suas necessidades. Queridos, você nunca estará em crise, certo? Você nunca estará em crise. Por questões da pandemia e por uma questão de longanimidade, os irmãos responsáveis pela área financeira da igreja, eu acredito que relutaram muito, mas contra a vontade deles tiveram que diminuir um pouco o salário dos pastores. Eu não estou falando isso aqui como queixa, pelo contrário, eu vou dando um testemunho, certo? E quando me deram a notícia, eu digo, ótimo, louvado seja Deus. Eu até falei, demorou, levaram 1 ano segurando as cordas, Deus sabe o que eles fizeram. Fizeram malabarismo. Deve ter alguém nas finanças aí que é malabarista, que fizeram isso conosco, pelo menos para comigo, acho que com os outros pastores, com exceção do pastor Cristiano, que ele, por uma questão de longanimidade e bondade, ele abriu mão, certo, de receber. Isso é uma questão dele com Deus. Mas é porque ele ganha muito bem. Mas a pessoa, se ela não é longânima, se ela não tem um coração no reino, ela não importa, porque o seu trabalho também precisa receber. Estou apenas falando o que eu já elogiei ele pessoalmente. Então eu estou falando aqui. Sim, mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu digo, louvado seja Deus. Falei ele assim, olha, a situação é assim, assado, já até que demorou, então nós vamos ter que ver o que a gente pode ajustar. Quando chegar o final do mês, a gente vai ver aí o que se precisa cortar, onde precisa cortar. Mas, queridos, milagrosamente, uma senhora que foi nossa madrinha de casamento, que mora em Portugal, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. A gente não chama de missionário. Olha, eu vendi uma propriedade de Tupã e lembrei dos meus missionários. Entre os missionários que ela sempre ajudou, estava nós, até alguns anos. Depois a gente pediu a ela que não fizesse mais isso, que graças a Deus nós ganhava o suficiente aqui na IVN, então nós não precisávamos mais, que desse para outros que precisavam. Aí eu quero dar uma oferta para vocês. Eu digo, dá aí o nome da sua conta. Um casal daqui da igreja, de irmãos, ligou para mim, pastor, olha, eu e minha esposa sentimos a vontade de dar uma oferta ao pastor. Me dê o nome da sua conta. Queridos, a oferta dessa irmã de Portugal e do casal aqui da igreja, sabe quanto foi? Foi 50 a mais do que o que foi tirado do nosso salário. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nós nunca estamos em crise. Deus levantou essa mulher lá, Deus levantou esse casal aqui, e se Deus não tivesse levantado, o que nós recebemos daria, porque Deus multiplica. Deus transforma 10 em 100 reais, Deus transforma 100 mil, o valor nisso. Deixa eu me ver o horário aqui. Jesus, glória a Deus. O dízimo é uma blindagem nas finanças, é uma forma de Deus blindar, de Deus guardar, de Deus proteger, de Deus abençoar. O dízimo é vida abençoada. Dificilmente um dizimista fiel, uma pessoa que é fiel a Deus e é fiel em tudo, inclusive no dízimo, ela passa por situações prolongadas de dificuldade. Ela pode passar até momentaneamente, mas Deus vem com a providência. Veja que a Bíblia diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova. Deus está dizendo, coloque-me à prova, faça a prova de mim. Ou seja, dê o dízimo, traga o dízimo e me prove para ver se eu abençoo ou não, se eu sou ou não abençoador.
Queridos, eu estou falando isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre dízimo e oferta, e eu vou dizer por que eu não tenho. Porque eu tenho 27 anos de caminhada cristã. Eu até nem parece, sou novinho, nem parece que eu tenho tanto tempo de crente, né? Apesar da minha pouca idade, né? Eu tenho 27 anos de vida cristã. Nesses 27 anos, querido, eu nunca fiquei um mês sem devolver a Deus o que é de Deus. Nunca fiquei um mês. Nunca, como pastor ou obreiro responsável por alguma congregação ou igreja, eu nunca pedi uma oferta à igreja sem que eu não desse. Lá, quando a gente levantava uma oferta, eu era um dos dar, porque eu entendo que existe a chamada autoridade moral, existe um incentivo. Eu não posso pedir aos irmãos aquilo que eu não estou disposto a dar, eu não posso levar os irmãos a crer naquilo que eu não demonstro crer. E graças a Deus que aqui nessa igreja, e os pastores com quem eu convivi até aqui, são pessoas fiéis, são pessoas que fazem, que colocam em prática, são pessoas que são dizimistas, são pessoas que são ofertantes, são pessoas que têm o coração na obra e são obedientes. Falo isso de todos os pastores com quem eu convivi, com quem eu trabalhei e com quem eu trabalho até agora, né? O pastor Devani, a pastora Patrícia, o pastor Cristiano e essa plebe que vos fala, que sou eu. Então, queridos, Deus se compromete com aquilo que Ele promete, ou seja, Deus tem compromisso com sua palavra, Deus tem compromisso com aquilo que Ele promete, Deus honra a sua palavra, mas para isso nós precisamos obedecer a sua palavra, nós precisamos estar disposto a isso. Chegou a hora, é uma nova estação em sua vida, definitivamente desfruto de toda a vida abençoada que o Pai preparou para você. As comportas dos céus estão sendo abertas. Chegou a hora de você viver o padrão do céu, ter mais que o suficiente, viver o exponencial, encher seu barco de 153 grandes peixes e nunca mais andar em escassez. Os discípulos estavam lançando a rede de vários, não sei de que lado era do barco, não sei se era na frente, só sei que não era à direita. Que se Jesus mandou, lança a rede à direita, é porque eles não estavam jogando à direita. Mas o fato não era o lado que eles estavam jogando. Aqui está a obediência. Quando Jesus disse, filhos, lance a rede à direita do barco. Aí imagine vocês se eles tivessem, quem entende pescaria aqui somos nós. Jesus pode entender lá de ensino, ele é rabino, mas nós somos pescadores profissionais. Desse assunto Jesus entende nós vamos jogar do lado esquerdo. Eles iriam pegar peixes? Não iriam, porque o que fez eles pegar os peixes foi a obediência à ordem de Jesus, ao mandamento. Assim que eles obedeceram e lançaram a rede à direita, eles pegaram piaba, não foi isso? Eles pegaram aqueles lambarinos, eles pegaram peixes grandes, a rede veio cheia, 153 peixes. Então lance a sua rede, a sua fé, lance o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, invista no reino de Deus. Aqui há segurança, aqui os planos, no reino de Deus, nenhum plano econômico vai levar o seu dinheiro, o devorador não tem acesso, nada vai destruir. Tudo conspira para não sermos dizimistas fiéis. Como assim, pastor? Tudo conspira. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, ela ganha uma certa quantia. Vou repetir o que o pastor Cristiano disse aqui de manhã. Está vendo que eu estava ligado, hein? Ele disse o seguinte, eu vou repetir as mesmas palavras. Se você não consegue ser dizimista em 100, você não vai ser em 1000. Porque se você não consegue dar 10 reais de dízimo, você vai dar 100? Não vai. Então o dizimista, ele começa... pastor, eu recebo mesada do meu pai, glória a Deus. Você é o candidato mais certo, porque tem o seu pai como provedor, e o provedor do seu pai é o nosso Pai eterno, o nosso Deus. Se você recebe mesada, eu recebo 100 reais. Você sabe que dos 100 que você recebe, 10 é de Deus. Você precisa, mas é mesada, é dinheiro que você recebe. Queridos, quando nós recebemos oferta, nós dizimamos.
Querido, nós dizimamos até restituição do imposto de renda. Mas o ano todo você não dizima, o imposto de renda não é fruto? É porque isto é uma maneira de a gente entender e de ser abençoado. Queridos, eu convivi com um líder da base de Jocum e com um pastor que é muito amigo meu lá de Sergipe, um amazonense, um boliviano amazonense. Não entendo essa coisa não, que ele nasceu na Bolívia, mas foi criado no Amazonas. Ele me disse assim: missionário, eu quando recebo dinheiro, eu pago todas as contas que eu tenho que pagar, apego às necessidades de casa e tudo eu invisto no reino de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: eu dou o dízimo, pago tudo o que eu tenho que pagar e invisto tudo no reino de Deus, porque eu entendo que o melhor investimento é o reino de Deus. E o meu líder de Jocum, o meu primeiro líder, missionário Edilson, eu aprendi com ele que eu nunca devia dar o dízimo, ele nunca dá o dízimo, a quantidade que ele recebe. Não, ele sempre dá mais. Vamos fazer um exercíciozinho aqui mental. Imagine que o seu dízimo seja R$200, estou profetizando que quem ganha menos vai ganhar R$2.000. Certo? Então você que ganha menos, toma posse aí, você vai ganhar R$2.000. Então o seu dízimo é quanto? R$200, correto? Mas se você começar a pensar: Deus, eu quero ganhar 3.000, começa a dizimar R$300 pela fé. Pela fé começa. Eu estou dizendo isso, experiência de pessoas que fizeram isso. Eu raramente, aliás, eu nunca dei o dízimo exatamente a quantia exata. Por quê? Porque sempre que tem quebrados eu arredondo. Ou seja, se fosse, imagina assim, 228, eu não vou trocar R$5 para poder dar 28, vai 230, daí para cima. Mas o pior, queridos, é saber que tem gente que às vezes R$28, por não ter, dá 25. Não, Deus entende. Querido, dízimo é 10%, não tem negócio, eu vou dar quanto eu quero, quanto eu posso, é quanto eu tenho que dar, para que eu seja abençoado. Ele não quer que, ou seja, porque o diabo não quer, ele não quer que aumentemos a nossa influência espiritual, ele não quer que você tenha uma vida abençoada, por isso ele se opõe. Por isso existem muitos gurus na internet falando que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que é coisa da lei. Não é, porque em lugar nenhum no Novo Testamento Jesus fala o contrário. Pelo contrário, o pastor Cristiano leu aqui Mateus, que Jesus elogia os fariseus por dar dízimo até da hortaliça, até dos temperos, do coentro e do endro. Jesus elogiou a viúva pobre porque deu a maior oferta, que ela deu tudo que ela tinha. Jesus não censurou os outros que deram, Jesus censurou porque deram o que sobraram, não porque deram o dízimo. Então não seguir por guru da internet, pessoas que estão revoltadas ou pessoas avarentas e que fala isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Todas as vezes que recebemos nosso salário, nós somos testados, e o teste é: a quem vamos honrar pelo nosso pagamento? Queremos honrar a Deus? Você quer passar nesta prova? Deus é fiel, Ele é imutável, mas você tem sido fiel? Em suma, Deus não quer que sejamos presos pelo espírito da avareza, pelo espírito da mesquinhez, pelo espírito daquele personagem bíblico de uma novela antiga chamada Nonô Correia. Aquele tipifica a pessoa avarenta, a pessoa mesquinha. Era um homem rico que vivia como pobre, que escondia tudo, e por isso. E na Bíblia tem um tipo desse que é Nabal, o avarento. Nabal morreu por causa da sua avareza. Não seja você, não sejamos nós. Queridos, aqui nós estamos chegando ao final. Que você seja encorajado a dar o dízimo e colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, incluindo suas finanças. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa noite abençoadora.
Deus, obrigado por essa série de mensagens que está nos ensinando como termos uma vida abençoada e como ser pessoas abençoadoras. Meu Deus, como nos envolvermos na tua obra. Meu Deus, Pai, muito obrigado pelos teus servos que ofertaram, que dizimaram, meu Deus, para a tua obra. Meu Deus, que o Senhor abre, como o Senhor promete, as comportas dos céus e derrama uma bênção tal, meu Deus, que nunca falte na vida de nenhum deles. Meu Deus, eu oro para que a bênção nas finanças deles esteja acontecendo, meu Deus, exponencialmente. Eu oro também, Pai, para que essa semana seja uma semana abençoadora, uma semana de experiências contigo, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de resposta para quem está à procura de um emprego, para quem colocou um currículo, para quem prestou um concurso, meu Deus, para quem, meu Deus, está desempregado. Meu Deus, seja uma semana de portas abertas. Meu Deus, para quem tem negócio, seja uma semana de fechar grandes volumes de negócio. Meu Deus, abençoa o trabalho do teu povo. Meu Deus, proteja, livra. Meu Deus, repreende toda a ação do devorador, repreende o espírito da avareza, o espírito de mamon. Meu Deus, e abençoa com toda sorte de bênçãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Queridos, tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.